Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Ciência e Arte, e neste vídeo eu vou resolver uma questão da Olimpíada Brasileira de Física de 2017, e essa questão tem como tema a estática. Então, bora começar. O professor Physicson montou no laboratório 3 situações de equilíbrio para o mesmo bloco B, com peso equivalente a 1000 Newton, conforme as figuras abaixo. Identifique a ordem crescente das forças F1, F2 e F3 aplicada por uma pessoa para segurar o bloco. Bom, gente, então vamos ter que colocar em ordem crescente essas forças aqui. Ou seja, do menor para o maior. Então, gente, nesse primeiro caso aqui, nesse primeiro sisteminha, a princípio temos que analisar as forças que estão sendo aplicadas no bloco B. Que seria, tem a força peso aqui, a força normal, tem o componente PY, e o componente Px. Feito isso, devemos ter em mente que para que o bloco B se mantenha em equilíbrio, a força F1 tem que ser igual ao componente Px, para haver um equilíbrio aí no sistema, gente. Então, novamente, a força 1 tem que ser igual a Px. Então, ó, Px tem que ser igual a F1. Então, ó, como não temos informações suficientes para calcularmos a força 1, vamos usar o componente Px para chegarmos na força 1, tranquilo? E a formulinha do componente Px é aqui. Px é igual a força peso, vezes o seno do ângulo. Só que, gente, temos um pequeno problema. A força peso nós temos, que é 1000 Newton. Então eu vou copiar aqui novamente, que vai ficar Px igual a 1000 Newton. 1000 newtons, perdão, 1000 newtons, na verdade, vezes o seno do ângulo. O seno do ângulo, bom, nós sabemos que aqui é 90 graus. Sendo esse ângulo 90 graus, então os outros dois ângulos são complementares. Esse aqui e esse aqui. Só que nós não sabemos o valor desses ângulos. Mas enfim, esse ângulo aqui, ele é congruente com esse ângulo aqui, ó. Ó, aqui não está muito reto, mas seria tipo como se fosse 90 graus. Então, aqui forma um ângulo e aqui forma outro ângulo. E é justamente esse ângulo aqui que vamos encontrar o seno. Então, sendo esse ângulo congruente com esse, ou melhor, esses dois congruentes com esse, podemos então usar esses ângulos aqui para calcularmos o seno desse ângulo aqui. Então, fica como? Bom, o seno desse ângulo aqui, que eu vou chamar de ângulo, né? Vou colocar um ângulo aqui. Vai ficar aqui, vou puxar para cá. Ó, para a gente calcular o seno do ângulo, lá nas razões trigonométricas, é que seno do ângulo é igual ao cateto oposto, que seria 3, dividido pela hipotenusa, que seria 10. Ó, cateto oposto e hipotenusa, seria 10. Então, beleza. Sabendo que é 3 dividido por 10, podemos então colocar aqui 3 dividido por 10. Corta os zeros para ficar mais fácil a conta, que vai dar aqui Px, que Px é igual a 100 vezes 3, é 300. 300 newtons. Tranquilo, tranquilo. Então, sendo Px igual a 300 newtons, então a força 1 é igual a 300 newtons. Agora, nesse segundo sisteminha, é muito simples, porque a mesma coisa do outro, gente. Para que haja um equilíbrio nesse sistema, o peso do bloco B deve ser igual à força 2. Portanto,
Sendo F2, perdão, F2 igual a peso B, né? Então, a força 2 é igual a 1000 newtons. Então, a força 2 é igual a 1000 newtons. Tranquilo? Bom, gente, nesse terceiro caso aqui, para que haja um equilíbrio, os momentos angulares devem ser iguais. Então, tendo como referência a formulinha do momento angular, fica como? Ó, vou colocar aqui em cima a formulinha do momento angular. Ó, o momento angular é igual a força vezes a distância ao eixo de rotação. Vou chamar de D. Opa, deixa eu melhorar esse D. Bom, sabendo disso, nesse primeiro caso aqui, a força é 1000 newton, que seria a força a peso. Então, seria 1000 newtons vezes a distância. Bom, gente, esse pontinho aqui podemos chamar de centro da massa, ou centro da gravidade, ou baricentro. Então, a distância, né, o D, é justamente a distância entre o ponto da força até o ponto do baricentro, que seria aí o centro da gravidade, ou centro da massa. Então, por isso que vai ficar 1000 vezes a distância, né, que é 0,5, igual a força 3 vai continuar, vezes a distância. A distância da força até o baricentro é 2 metros. Então, é 2 aqui. Bom, gente, como se trata de uma igualdade, por isso que fica desse jeito. Tranquilo? Então, vai ficar aqui. 1000 vezes 0,5 é 500. Que é igual a força 3 vezes 2. O 2, como ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, vai ficar 500 dividido por 2, que é igual a força 3. Então, a força 3, fazendo 500 dividido por 2, vai dar 250 newtons. Tranquilo? Então, fazendo aí a ordem crescente dessas forças, ficaria a força 3 primeiro, já que ele é o menor. Logo em seguida, a força 1. E depois, a força 2. Então, a ordem fica que força 3 é menor do que a força 1, que é menor do que a força 2. Beleza? Sendo assim, a alternativa correta é a alternativa A. Tranquilo? Que é a força 3, força 1 e força 2.